você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Atire a primeira pedra quem nunca adiou um compromisso porque resolveu fazer outra coisa no lugar daquilo que já estava marcado. Será que procrastinar é um hábito? E quando o motivo de empurrar as coisas com a barriga está ligado a se perder na santa tecnologia? Será que esse recurso, que é tão poderoso e que mexe tanto com a vida da gente, joga contra ou a favor? Tem muita gente falando por aí que a solução para tudo isso é administrar o tempo. Está no ar o Ao Lado Delas e para a gente não perder tempo, vamos dar um oi geral para os internautas, meninas? Vamos lá! Oi, pessoal! Todo mundo falando oi! Então, vamos começar nosso programa Ao Lado Delas. Roda a nossa vinheta. Relatório, mas se perde no bate-papo do WhatsApp. Ou se comprometeu em dar um treinamento para sua equipe, mas nunca agendou a data. Talvez você tenha combinado já com um amigo de começar a academia, já mas adiou 3 vezes. E aquela viagem que você falou para sua esposa que quer fazer, mas nunca comprou a passagem? Se você se enquadrou numa dessas perguntinhas, você é um procrastinador. Isso mesmo. Não gostou dessa informação? Fica tranquilo, porque a gente vai te falar que talvez até tenha um lado bom tudo isso. Mas, espera um pouquinho, deixa eu procrastinar também. Vamos passar um vídeo para dar uma relaxadinha antes de começar o programa, né? Sim. Ah, que bom ficar sem fazer nada, né, gente? Eu adoro procrastinar. Ficar aqui, aguardando o vídeo passar. Quem sabe o pessoal lá no estúdio coloca ele no ar. Afinal, o assunto é procrastinar. O que a gente vai fazer? Não é? Vocês estão aí comigo, é? Parece que foi ontem. A gente estava pulando onda, desejando feliz ano novo para todo mundo e fazendo nossos planos para 2016. Mas acontece que o carnaval já passou, a Páscoa já passou e quase 1/3 do ano já foi embora. E aí, você já está cumprindo suas metas para esse ano ou ainda acha que temos muito tempo pela frente? Você fez planos para ano novo, aquelas resoluções de ano novo que a gente costuma fazer? Sim, bastante. O primeiro plano era conseguir organizar dinheiro e viajar. Porque para uma coisa tem que ter outra. Se eu conseguir viajar, organizar meu dinheiro, eu não consegui não. Voltar aos estudos, emagrecer. E você já cumpriu suas resoluções? Nem a metade. Nada, para falar a verdade, nada. Quem costuma adiar os planos, deixar tudo para a última hora, tem um sério problema: procrastinação. Mas calma, isso não é nenhuma doença, e sim um mau hábito que dificulta bastante a realização dos nossos sonhos. Procrastinar? Não sei o que é procrastinar. É o hábito de deixar tudo para a última hora. Você tem esse hábito? Opa, às vezes sim. Às vezes exige, né, que você faça ali de última hora, mas a gente tenta evitar, né?
Você é uma pessoa que costuma deixar as coisas para a última hora? Muitas vezes, muitas vezes. E sofre consequências por causa disso? Sofro. Por exemplo? Tem que ficar virando noite para entregar trabalho, às vezes. Acontece, mas a gente tenta se planejar da melhor maneira, né? Tô tentando melhorar isso aí. Você tem a sensação que o tempo está passando mais depressa, como se o mundo estivesse girando cada vez mais rápido? Pois é, talvez seja a hora de parar e aprender a organizar melhor o tempo, sem procrastinação. A gente vinha até falando isso, de fazer uma viagem de navio, assim, então tá até mais pro final do ano, que o verão já passou e a gente não fez, aí quem sabe até dezembro ainda vem, é isso. Foco, força e fé, né? A gente não desiste, a gente adia, mas não desiste. Ai, gente, muito legal, né? Eu diria que nessa parte se deu bem. Foi gravar na praia, você viu que beleza? Cenário maravilhoso. Muito bom. Personagens ótimos. Nem quis procrastinar essa gravação. Não, ela foi lá e fez. Até porque a gente procrastina invariavelmente aquilo que não é bom. Sim. Aquilo que a gente não gosta. Aquilo que a gente não quer fazer por alguma razão. Estas são as tarefas que a gente mais procrastina. O que é legal, o que é bacana, o que é gostoso, a gente manda ver, faz logo. Agora, o que não é, aquele relatório, o TCC... Né? Mas parece que também tinham sabotadores ali. O pessoal que estava procrastinando viagem de navio, de férias, né? Tem um pessoalzinho aí se sabotando. Não, e é um tema super interessante, né? Porque, na verdade, o ato de procrastinar vem da questão de você buscar um prazer a curto prazo em função de um prazer a longo prazo. Então, eu tenho lá, aqui, esse momento, eu posso estar assistindo meu Netflix, minha televisão, All TV, ou então sentar e ler um livro ou fazer o relatório. Então, a gente acaba sendo atraído pelo prazer a curto prazo. Isso faz com que a gente acabe procrastinando. Claro. Com certeza. O estresse também faz com que nós acabamos procrastinando. E tem a ver também com isso. O que eu vou fazer no curto prazo e do longo prazo eu deixo porque eu vou ficar muito estressado se eu tiver que fazer por aquilo por muito tempo. Então, eu acho que isso faz com que nós adiemos algumas coisas para fazer. Assim como também podemos ter a falta da criatividade, né? Então, eu não sei como é que eu vou resolver aquele assunto, eu não sei como é que eu vou fazer, e eu acabo procrastinando porque eu não sei qual caminho que eu vou utilizar. Foi interessante um cara que falou que nem sabia o que era procrastinar. Exatamente. Mas quando falou aquilo que você deixa pra fazer na última hora, eu gosto sei. bastante. Porque procrastinar é adiar sempre para depois aquilo que você precisa fazer. Até não dá mais. Até não dá mais. Aí tá na força limite. O sentimento, a meu ver, o sentimento que está por trás da procrastinação, invariavelmente, é o medo e a insegurança. Mas eu acho que esse relatório não está bom o suficiente. Eu acho que esse trabalho não poderia ficar melhor. Então, essa insegurança de que, será que quem vai receber esse trabalho vai gostar? Será que vai surpreender as pessoas que vão receber o resultado do meu trabalho? Eu vou adiando, não. Ou então, eu acho que eu não sou competente o suficiente, eu ainda não estou apta o suficiente para fazer, dar conta dessa Perfeccionismo. Tem um não estou pronta para fazer. Esse perfeccionismo, gente, é um grande sabotador de todo mundo que quer realizar algo. Porque esse perfeccionismo vai fazendo com que você realmente, né, fale, vamos deixar para depois. Acho que eu não estou totalmente pronto para abrir aquele negócio ou para mudar de profissão, como a gente já citou aqui algumas vezes. E esse perfeccionismo, eu diria que é... E é engraçado porque todo mundo que fala de perfeccionismo fala como se fosse uma qualidade. Eu sou muito perfeccionista. É uma super característica positiva. E, na verdade, quando a gente junta perfeccionismo com procrastinação, duas palavrinhas chatas, né? De falar Sim. Agora, eu estava lendo, né, sobre esse tema e uma coisa que me chamou, achei interessante, até somando aqui a questão do medo que a Marisol falou, é que também existem algumas atividades que a gente procrastina
por medo da grande mudança que pode gerar na nossa vida. Verdade. Né? Então, às vezes, uma decisão de entrar num curso ou não, né? Entrar numa faculdade, ou às vezes de eu procurar um novo lugar para morar, isso tem a ver com uma grande mudança. Ou tinha um relacionamento. Então, é novamente o né? medo Ou por trás constituir, desse né? sentimento. Entrar na academia ou emagrecer. Porque o Eu emagrecer acho ou que é mudar melhor o mudar esse meu assunto. corpo. Essa parte eu Essa eu não gostou dessa parte. Essa pessoa que corre aqui 10 mil quilômetros, né? Corre 12 no final de semana. Mas é verdade, as coisas a gente vai adiando mesmo. Vai. Verônica, você tem razão. A gente vai adiando, porque a gente não sabe lidar com a situação que virá logo após aquela decisão, aquela mudança, né? Que é, vou casar, ou vou divorciar, ou eu vou mudar de cidade, vou trocar de emprego. Então a gente vai adiando. Vai a decisão. A decisão. Então, vai procrastinando por medo do que... Do desconhecido, né? Desconhecido, Eu não sei o que vai acontecer, então eu fico com medo, então eu fico onde eu estou, então eu vou dando uma empurradinha com a barriga. Não, mas eu quero provocar vocês, porque tem um autor, John Perry, eu trouxe aqui, ele escreveu o livro A Arte em Procrastinar. Depois até posto no Face para todo mundo. E no livro ele defende que a procrastinação estruturada pode ser um bom temperinho para um rompante de produtividade. Ele cita inclusive Newton. Se Newton não tivesse ido lá para baixo da árvore, ele não teria percebido a lei da gravidade e outros exemplos. Vocês acham que tem lado bom procrastinar? Esse monte de perfeccionista aqui, esse monte de perfeccionista. O ócio, eu entendo que o ócio, e há um livro com esse nome do Domenico de Masi, é o ócio criativo. Eu não veria como uma procrastinação, ele chama de procrastinação positiva. É importante que a gente realmente tenha momentos na nossa vida e atos na nossa vida, construa hiatos na nossa vida, que são então o que ele chama Procrastinação estruturada. tá um nome bonito, Não é? para justamente fluir, para que a nossa criatividade, o nosso pensamento possa fluir, sem freios, sem preocupações. Não, Verônica? Não, eu acredito nisso também, né? Eu nem sei se eu chamaria isso da procrastinação, mas sim, se você também até tá com as suas tarefas em dia, o quanto que eu consigo abrir esse espaço dentro da agenda e aí realmente ter um momento criativo. Né? Agora, pensando nas atividades, nas tarefas do dia a dia, a procrastinação nisso, quantas vezes também acaba acontecendo porque a gente superestima uma atividade, então a gente tem a impressão que, nossa, vai demorar muito para eu fazer isso, então é melhor eu não fazer, eu vou fazer depois. E às vezes, quando a gente pega aquilo na mão e vai resolver, é muito rápido de resolver. E a gente passa um tempão naquela angústia, numa angústia, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo. E vai adiando, e vai adiando. E o momento, quanto mais a gente adia, mais a gente sofre. Porque é angustiante adiar. Então, e às vezes o inverso. Quantas vezes a gente subestima? Ah, essa tarefa vai ser rapidinho. Então depois eu faço, vai ser rapidinho. E aí, como um dos nossos entrevistados falou, passa uma noite fazendo o trabalho. É verdade. Talvez não calculou o tempo disso. E parece que existe um certo vício de comportamento, né? Não sei se vocês percebem isso, mas pessoas que são os procrastinadores são pessoas que costumam agir sob pressão. Eles funcionam melhor quando o tempo vai diminuindo e parece que a criatividade vai aumentando. É inversamente. Super sujo. Legal. É porque talvez eu também tenho esse hábito escondido. Eu trabalho, eu sempre disse, sempre com muita orgulho, eu trabalho muito bem sob pressão. Né? Trabalho muito bem, conforme o tempo vai se esgotando, sabe a ampulheta que vai caindo aquela. E você vai olhando aquilo e aí você vai produzindo. Só que isso tem um preço altíssimo para a nossa saúde. Né? Embora seja uma adrenalina, aquela coisa gostosa, eu vou vencer, é quase que como um desafio, tá vendo? Tá terminando, mas eu vou dar conta, eu vou conseguir. É uma briga meio insana, e eu diria até pouco inteligente, porque o preço que a gente paga por isso é muito alto. Não, e é preço para a saúde e também para a vida que a gente está construindo. Né? Porque se eu começo a procrastinar coisas que talvez sejam até meus sonhos, e a gente escutou aqui alguns, talvez eu comece a olhar para trás e falar, puxa, não cheguei
Aqui na TV, toda segunda, 9 horas da noite, só aqui, na TV da internet. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Dá, gente, com certeza. Nestes tempos malucos que nós estamos vivendo agora, onde tudo parece parado, mas ao mesmo tempo muito agitado, aumentaram consideravelmente os artigos e os conteúdos sobre a administração do tempo. Quinta-feira passada, o Christian Barbosa, especialista no assunto, publicou um artigo super provocativo e também didático que a gente vai compartilhar com você no Facebook sobre esse tema. Afinal de contas, será que está faltando tempo? Essa é a principal reclamação, tanto dos profissionais quanto das pessoas na vida pessoal. Será que as horas que a gente tem no dia não é suficiente para que a gente realize todas as demandas e também dê conta das urgências que aparecem? Vocês acham o quê? Será que o dia está mais curto? Não, o dia continua tendo 24 horas, né? O que eu sinto é que hoje, com esta conexão que nós temos, a gente tem muito mais assunto, a gente tem muito mais coisas para fazer, para falar, para pensar, do que tinha 10, 15, 20 anos atrás. Por isso, essa sensação de que o tempo diminuiu. Mas o tempo não diminuiu. O que aconteceu foi que aumentaram as coisas que exigem a nossa atenção. Por consequência, a gente não dá conta delas e aí põe a culpa no tempo que diminuiu. Mas acho que é uma pergunta interessante que eu queria fazer para vocês. Se vocês tivessem uma 25ª hora, o que você faria com essa hora? Eu ia namorar, certeza. Nem preciso pensar em namorar. Aí eu ia ler. Se tem alguma dúvida que fazer, porque eu já trabalho pra caramba. Eu tenho certeza que eu ia namorar. E aí é interessante eu isso. ia fazer nada, eu ia vadiar. Nada? Nada. E você? Aí eu ia ler. Ler coisas que não sejam leitura de acadêmicas. Ia ler um romance, por exemplo, que faz tempo que eu não sei o que é isso. E tu que adora perguntar isso, ia fazer o quê? Pois é, com a 25ª hora, eu acho que eu ia fazer também mais leituras. Nossa, mais como elas coisas, são né? intelectualizadas, né? Não, agora Me sim, senti né? agora, ó. Essa pergunta é para provocar até o internauta. Por quê? A gente não vai ter a 25ª hora, né? Não? Nós só temos 24 horas. Não tem como. E aí acho que a questão que fica, né, quando a gente pensa em gestão de tempo, na verdade é a gente começar a fazer a gestão do que é prioridade para mim, do que é importante para mim. E como eu encaixo isso dentro das minhas 24 horas. Porque muitas vezes a gente se apega a tantas coisas pequenas, vai fazendo, vai resolvendo e etc. E o que verdadeiramente tem a ver com os meus objetivos de longo prazo, eu acabo não encaixando. Eu gostaria que cada uma compartilhasse como administra seu tempo. Eu confesso que eu vou sair nesse bloco. Volto depois, né, Lígia? Mas eu sei que você tem uma planilha bem bacana de administração do tempo. Eu não sei se é administração do tempo, mas é uma planilha que vai nessa linha do que a Verônica trouxe agora, né? Que é uma planilha onde você lista lá. Eu vou pôr na internet para vocês, lá no Facebook. Tá? Ela me pediu essa planilha por curiosidade e tal, já está popularizando o negócio. Claro. Vamos socializar a planilha da Lê. Então, você tem essa planilha nessa linha de colocar o que é importante, para não chegar no final do dia, como acontece comigo inúmeras vezes, eu não sei se acontece com você, internauta,
caramba, o dia passou. Eu tenho a impressão que eu fiquei ocupada o dia inteiro, mas aí eu olho, minha produção foi, ó, 0 ou muito pequena. Porque a gente tem essa sensação de que está sempre ocupado, mas que quase nunca a gente está produzindo. Eu, assim, quando as coisas estão no caos, que normalmente é a rotina, eu tenho costume de me organizar por prioridades, né? Então, você que está assistindo aí, de repente, pode ser uma opção. Elencar quais são as prioridades, e aí eu faço essa planilha que realmente a gente pode compartilhar para vocês, onde eu coloco, mas ela é muito característica do meu trabalho, onde eu coloco as 6 principais coisas que, se eu fizer toda semana naquela quantidade, né, que tem o número de vezes que eu preciso fazer, eu vou estar em alta performance. Então, eu organizo isso de um jeito que eu anoto lá. Por exemplo, eu tenho que fazer no mínimo um contato com uma pessoa nova por dia. Então, eu já anoto com quem é que eu vou buscar um novo contato. Se eu fizer tudo isso, com certeza, porque eu não funciono com métodos, por exemplo, de tempo, mesmo como o Christian, que eu acho sensacional, mas eu funciono assim, qual horário do dia eu tenho mais pique? À noite. Então, à noite, se eu sou mais rápida, e eu escrevo um artigo mais rápido à noite, eu não vou ficar de manhã 2 horas para escrever aquele artigo, se em meia hora eu faço isso à noite. Então, eu vou vendo, assim, pela minha energia, quantidade de energia disponível e prioridade do que tem que ser feito. E eu percebo que gestão do tempo tem a ver com o seu perfil. Quem é você? Porque a gestão do tempo pode funcionar muito bem para você, ou para a Verônica, ou para a Vânia, mas pode não funcionar para mim. Eu, por exemplo, uso um método chamado Pomodoro. Isso é ótimo. Que é um método criado por um italiano. Pomodoro significa tomate em italiano, e ele gostava muito de cozinhar. Existe uma lógica, claro, existe toda uma validação desse método, que a gente não vai alongar aqui, mas praticamente é assim. O método Pomodoro significa assim, você põe um timer, por isso, e o Pomodoro é um timer de cozinha mesmo, você usa em forma de tomate, que você usa para cozinhar, tem uns que tem outros formatos. Você põe lá 25 minutos. Então, você programou 25 minutos, desliga o celular, desabilita a internet, e aí você precisa fazer um relatório, ou você precisa ler um livro, ou você precisa escrever um artigo, sei lá, o que é que você precisa fazer, e para o qual você precisa de foco absoluto. Então, por aqueles 25 minutos, você não vai fazer absolutamente nada que não seja aquilo que você se propôs a fazer. Deu os 25 minutos, o timer apita, você tem 5 minutos de relax. Tipo que é o que eu chamo tipo agora, por exemplo. 5 minutos de acabou o seu tempo para falar. E aí são, a cada 4 tempos de 25, com 3 intervalos de 5, você então tem 30 minutos de bônus. Então aí 30 minutos, eu brinco, você pode vadiar, fazer o que você quiser. Pode entrar na internet, pode ficar no WhatsApp, pode entrar no Facebook, pode fazer o que você quiser. Tomar café, bater papo, não tem problema. Mas é um método bacana. Pra mim, funciona muito bem. Há quanto tempo você vem usando esse método? Olha, há uns 4, 5 anos, por aí. Legal. Foi quando eu conheci, eu fiz uma pesquisa longa sobre vários métodos de gestão do tempo. Eu gostei muito desse, apliquei, deu certo, o timer agora. Funciona pra você? Pra mim, muito. Eu não consigo, eu não sou tão disciplinada assim. Eu uso um método, na verdade, eu trabalho com ABCDE. Quer dizer, o A, que é o alto impacto, aquilo que é importante para o meu objetivo, aquilo que eu preciso fazer. O B, que é de médio impacto, que se eu fizer é importante, mas se eu não fizer, eu posso fazer ele em outro momento. O C, que é aquilo que é o de baixo impacto, então se eu não fizer hoje, eu posso fazer amanhã ou depois. O D, que é o eliminável, aquilo que é delegável, então aquilo que eu não preciso fazer, que eu posso passar para alguém. Então, se eu preciso fazer um trabalho de mídia, alguma coisa que não é a minha expertise, eu posso delegar isso para alguém, ao invés de eu ficar queimando minhas pestanas. E o eliminável. E depois que eu coloco isso tudo, eu coloco na agenda a cada atividade por horário. Então, eu coloco as atividades todas que eu vou fazer, e na medida que eu vai passando horário, se eu dei 2 horas para estudar, se eu dei 1 hora, e nesse miolo ainda tem os clientes que eu atendo ao longo do dia, né? E eu funciono muito bem de manhã. Meu horário do pico é das 8 até umas 2 horas da tarde. Mas eu trabalho o dia inteiro assim. E eu cumpro toda a minha agenda todos os dias. E pra mim, assim, eu fico extremamente feliz. Você é insuportável. Não gosto de gente desse jeito. Não sei porque que você tá falando aqui. Não, o que é
legal de ouvir, porque acho que é bem por aí, né? Primeiro a gente entender como que a gente funciona. Sim, porque cada um tem uma estratégia completamente diferente, né? Pra mim, na verdade, eu tenho uma folha, uma lista, onde tudo aparece o que eu preciso realizar, eu vou escrevendo lá. Porque eu acredito muito que a primeira coisa é tirar da sua cabeça. Sim. Porque enquanto você tem que ficar lembrando tudo que tem pra fazer, isso, cada vez que você lembra, pega um pouco da sua energia. Então, acho que, põe primeiro por escrito, numa folha, deixa lá a sua listona. E aí, todo dia, eu funciono com post-it. Eu pego lá o meu post-it, olho a minha listona e falo, o que eu vou tirar hoje da frente? São coloridos? São coloridos, eu vou pegando, então eu vou acabando com os post-its. Mas eu pego o post-it porque eu levo ele comigo aonde quer que eu vá. Né? Então eu tô lá no carro, ele tá lá, eu tô em casa, ele tá lá. E o meu objetivo é eliminar as atividades que eu escolhi para fazer naquele dia, para realizar naquele dia que eram importantes para mim. Né? E uma outra questão que eu achei bem legal que a Marisol trouxe e que tem um pouco a ver com a minha técnica do post-it é também como trazer um pouco de prazer para essas atividades, né? Ela tá buscando prazer em falou, tudo. mas a vida é prazer, gente. A vida é prazer, né? Então, assim, chegar no final do dia e eu jogar meu post-it fora, nossa, é a satisfação. É uma satisfação garantida. Muito legal. O Cristian Barbosa, nesse artigo que ele colocou algumas dicas muito legais. Né, que eu acho que essas dicas que ele traz, vou citar algumas que eu anotei aqui, são importantes para a gente parar de fazer uma idealização com o tempo. Eu não sei se você que está vendo a gente aí é daquele tipo que idealiza o tempo, no sentido de achar, vai dar tempo para tudo, ou eu tenho muito tempo, né? Sabe aquele quando ainda vira só? Isso é até o meu filho que inventou, falando de uma viagem. A gente ainda tem 24 horas, ainda tem 20 horas, ainda tem... Daqui a pouco vira só tem 5 horas, só tem 13, aí ferrou. Então vamos parar de idealizar o tempo, gente, porque o tempo gira igual para todo mundo. E aí o Cristian fala o seguinte, cuidado, né, para não sobrecarregar a segunda-feira. A gente vai procrastinando a semana inteira... Aí chega sexta-feira, vai jogando para segunda e aí junta com as coisas que tem segunda. Então não superlocar, né, a segunda-feira. Depois também ele fala, anotar na agenda, isso eu acho que é uma coisa muito legal, tem a ver com a tua lista, Verônica, que é anotar todas as tarefas e não só os compromissos na agenda. Então você tem aí todos os compromissos, ou seja, reuniões, Skypes, coisas que envolvem outras pessoas, alguma instrução de liderança na sua equipe, mas também colocar lá o relatório que você tem que fazer, o PowerPoint que você tem que preparar, o ensaio que você tem que fazer de uma apresentação, ou seja, colocar tudo isso também na sua agenda, porque senão depois não sabe aonde enfiar e aí o dia não era suficiente. E ele coloca sobre definir todo o planejamento do dia e elencar prioridades. Tem tudo a ver com o que a gente já estava falando aqui, né? Enfim. Posso acrescentar? Que não é o que ele fala, mas que eu acho que também é bem legal da gente observar. Talvez também, às vezes, aprender a falar não. Né? Sim, com certeza. Quantas vezes, né, nós temos os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas prioridades, mas a gente quer ajudar todo mundo e vai somando, e tem uma hora que você não está conseguindo realizar o que você verdadeiramente quer. Agora, como a gente tem uma administração do tempo muito boa com as nossas amigas, que não aparecem nas câmeras, a não ser quando elas querem passar na frente delas, como semana passada, a gente tem aqui as perguntas dos internautas, né? A Simone Dias de Araçatuba mandou uma pergunta que é a seguinte. Procrastinar é característico de pessoas que têm muitas atividades a cumprir no dia ou não? Independe dessa rotina? Independe, completamente. Coitada da Simone. Agora procrastinadora é aquela coach de realidade. Não, Simone é aquela pessoa que atia. Eu até li um artigo que falava do procrastinador relaxado. Né? Então é aquele que nem tem tantas atividades, mas também acaba adiando, parece que nunca vai tirar aquilo do lugar. O Mário, ele está escrevendo o seguinte, ele ficou super interessado no Pomodoro e quer saber onde tem mais informações. Google. Mário, você vai encontrar todo o método, tem bastante, tem um desenhinho. A gente vai postar depois na nossa página do Facebook
o desenho, a ilustração, mas você vai encontrar com segurança no Google toda a informação do Pomodoro. Mas olha, se você se adaptar com ele, eu sou fãzoca do Pomodoro. Legal. A Elza de São Paulo está falando o seguinte, ela é muito perfeccionista e pergunta como faz para saber se está sendo exigente demais consigo. Posso citar a frase do Anthony Robbins? Pode, lógico. O perfeito, como é que é o nome dela? Elza, né? Elza, o perfeito está sempre atrasado. Né? O perfeito, quando está pronto, já está desatualizado, está atrasado, já era. Então, se você percebe, Elza, que você está buscando muito essa perfeição demais da conta, time, né? Cuidado, porque muitas vezes uma coisa que é importante a gente saber é que a gente aprende colocando em prática. Não tem nada que possa ser ensinado a não ser que você execute. O aprendizado da execução ele é muito forte, né? Muito latente. Não adianta teoria, porque na teoria a prática é outra. Na prática a teoria é outra. Eu vou dar uma dica. Se permite ousar. E errar. Então, quando você se permite ousar e errar, você vai aprender, porque a prática é que vai dando pra gente essa autoridade, esse conhecimento, e a gente vai cada vez mais aprendendo. E aí, às vezes, até uma certa perfeição, mas não pelo fato de eu ter esperado para fazer, mas pelo fato de eu ter praticado. Os fãs da Paty lá de Araçatuba estão tudo ligados na gente. Andréia Araújo, também de Araçatuba. Ela quer uma dica sobre como controlar o tempo. Tipo, arruma uma diretora como a nossa que levanta a plaquinha e diz falando, só faltam 5, 3. Não, e aí é onde a tecnologia ajuda. Sim. Né? Então, eu conheço várias pessoas que acabam usando da tecnologia para serem lembretes, né? Para estabelecer os tempos para cada atividade. E, inclusive, uma dica que algumas pessoas utilizam, elas montam, por exemplo, uma playlist de 25 minutos, que é o do Pomodoro. Então, a pessoa, ao executar aquela atividade, está ouvindo exatamente essas músicas nessa sequência. E ela começa a saber que a hora que eu vou parar, porque é a hora de eu ter o meu intervalo. Então, Eduardo, um monte de internautas estão mandando abraço para todo mundo, tá, gente? E aí tem o Roberto aqui do Rio, que é um procrastinador, pois não perde a praia nem por um dia. Meu Deus do céu. E assim está com as tarefas todas adiadas, né? O que a gente pode falar para, tipo, do que ele troca a praia, gente? Paulista tem que responder essa pergunta, Roberta, é sacanagem, né? Deixa eu pensar aqui como eu vou te convencer a sair dessa praia. E se a praia é tão prazerosa, né? Não, é verdade, se a praia é tão prazerosa, será que alguma das atividades eu posso levar e realizar na praia? Exatamente. Né? Quantas pessoas não precisam ler academicamente, né? Em época de mestrado, doutorado, leva junto. Então é onde você pode juntar uma situação de prazer enquanto você está realizando alguma atividade. É uma negociação interna, né? Eu vou fazer isso e depois eu vou ficar na praia mais um tanto, porque vamos combinar que a praia no Rio de Janeiro é quase irresistível. Tentadora. Mas é preciso também ter essa disciplina. É melhor ir morar quanto mais perto da praia, melhor, porque daí ele pode usar o método Pomodoro a cada intervalo de 2 horas, que tem 30 minutos. 30 minutos. Descidinha básica, toma uma água de boa. E manda uns convites pra gente, a gente vai te fazer companhia. A gente leva a plaquinha. Isso aí. 25 minutos. Tipo as meninas no round, quando elas entram assim com a plaquinha, né? Quanto tempo falta? Isso aí. Gente, tá uma delícia o programa, muito bom estar aqui com vocês. A gente quer continuar conversando com você através das redes sociais, vamos usar a tecnologia a nosso favor e ao favor de vocês. Através do Facebook, você entra no Ao Lado Delas, deixa sua pergunta e também as sugestões sobre o que você gostaria que a gente falasse semana que vem ou na próxima. Conta pra gente, a gente vai pesquisar e trazer uma percepção diferente sobre esse assunto. Ou entra lá no @auladodelas do Twitter, deixa seu comentário curtinho, mas deixa seu comentário pra gente, que é muito importante. E também no Instagram, programa Ao Lado Delas, junto com a gente, você fica sempre pertinho, né? Eu gosto de ficar não só ao lado delas, mas ao lado deles, de vocês, de todo mundo. Olha, foi um prazer, meninas. Muito bom. Aproveitar o tempo com vocês. Pois é. Foi uma ótima utilização do tempo. Foi ótimo. Então, a nossa diretora tá dando tchau. Tchau. Até
semana que vem, Até semana pessoal, que ao vem. lado Tchau. delas, 19 horas, terça-feira. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Pessoal, todo mundo sentadinho, todo mundo em silêncio. Afinal, em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Boas-vindas para vocês, pessoal. Olha só, quero começar, então, falando de um assunto que é muito legal, todo mundo gosta. Férias! Legal, né? Vou começar perguntando para você. Ô, Joãozinho, para onde você foi nas férias? Eu fui pra praia.